E não tá rolando no PC, Eduardo. Aí, Ah, agora sim. uma hora tem que dar certo, né? Uma hora tem que dar. Tudo bom, Eduardo? Boa noite, primeiramente. Obrigado pela atenção aí, pelo tempo e disponibilidade, né, de atender. E vamos falar aí sobre esse tema, né, tão novo, né? Para mim pelo menos é novo, né? Porque eu participei de algumas palestras ali com o Alexandre ali na casa do síndico ali, e realmente é um assunto diferente, né? Que eu até então não tinha tomado noção disso. E eu queria que tu falasse um pouco, né, sobre a importância de ter uma assessoria jurídica no condomínio, né? Porque é bem relevante e bem importante, né? Boa noite, Marci. Obrigado pelo convite, né? Uma honra participar aí, trocar ideias, experiências, né? E parabenizar pela iniciativa. É muito importante a discussão sobre o tema, né? Sim. Discussão sobre a importância, entender por que é importante o síndico ter, por que é importante o condomínio ter, o que acontece na prática, quais são as consequências que isso traz, né, para a vida prática dos condôminos. O que acontece, qual é o cenário que nós temos hoje? E aí já começa a vir o primeiro ponto, né? O cenário que nós temos hoje é que a maioria dos condomínios, ele não conta com uma assessoria formal, jurídica, né? Uma assessoria jurídica formal. Normalmente acabam contando com aquela assessoria, entre aspas, né? Gratuita, entre aspas, né? Então muitas aspas aí nos dois casos, porque normalmente não é nem assessoria e nem é gratuita, né? Mas aquela, entre aspas, assessoria gratuita fornecida pelas administradoras, né? E, e aí o condomínio conta, né? Normalmente até consta no contrato ali um dos itens que a administradora vai fornecer, assessoria jurídica, o suporte jurídico, então algumas das expressões que aparecem nos contratos, né? Mas, ao fim e ao cabo, o condomínio acaba não tendo essa assessoria, né? Ele não conta com esse suporte, ele não tem assessoria jurídica de verdade, e também não é gratuita, né? Porque acaba sendo. Aí entramos na discussão, né? Não existe almoço grátis. Está sendo dado algo por um lado, né? Está se recebendo outro, né? Outra coisa por outro lado. Né? As coisas não surgem de lugar nenhum, né? Elas surgem de algum lugar. Essa questão de assessoria jurídica gratuita, né, fornecida pelas administradoras, ela é tão séria que ela tem já não só posicionamento da OAB em relação à ilegalidade desse tipo de assessoria, como também posicionamento do STJ, né, com jurisprudência, trazendo que é ilegal, né, o oferecimento da assessoria ou da administração do condomínio em conjunto com a assessoria jurídica. E aí tem dois motivos principais para isso. Um deles é a mercantilização da advocacia, né, pelo lado da OAB, e o outro, principalmente em relação ao STJ, é no sentido de que o condomínio, se esse jurídico está sendo fornecido pela administradora, então ele vai defender quem? Ele vai defender a Sim. administradora ou ele vai defender o condomínio? E não é raro,
e eu acho que o principal briga que eu até vejo e sinto no escritório é dos condomínios quando eles querem encerrar a relação com a administradora. E é ali que eles começam a sentir, né, o quanto foi ruim não ter assessoria jurídica na hora de formalizar o contrato, na hora de entender o contrato, na hora de entender as cláusulas, na hora de entender o vencimento, a cláusula penal, e entender o que estava sendo feito, como estava sendo feito, por quê, percentual de juros, quanto de juros está sendo cobrado, por que foi feito daquela forma, por que está sendo dado uma bonificação por um lado, né? Qual é o impacto disso em relação ao contrato. E normalmente, quando vem essa hora desse encerramento, a administradora chega lá e diz, olha, então se tu quer encerrar, né, vocês têm uma dívida conosco aqui de 100 mil, 200 mil, né? E tem mais a cláusula, né, penal, a multa por encerramento contratual. A multa por encerramento contratual, normalmente 50% do que falta para o encerramento do contrato. Então, botar ali 10 mil, 12 mil, normalmente não é a pior parte. Mas o condomínio tem um saldo negativo conosco aqui de 200 mil. Né? E aí, se vocês querem rescindir conosco, vocês têm que nos pagar agora, à vista, né, 200 e tantos mil. Né? E aí isso faz com que o condomínio acabe ficando refém da administradora. Sim. Por quê? Porque o jurídico, né, que é aquele jurídico gratuito, que é aquela assessoria, que é aquela orientação, não orientou, não explicou, não trouxe nenhum tipo de informação. Né? Os condôminos, quando eles estão na assembleia, eles aprovam a empresa, eles não analisam o contrato, né? Então eles não tomam ciência das cláusulas contratuais uma por uma. Então eles não chegam a analisar, né, esses pontos do contrato. E aí, quando chega o momento do rompimento, né, o síndico que vai, né, se ele já não tem, e aí eu conheço o teu trabalho e vejo que existe essa busca, né, as parcerias, o pessoal que dê suporte e tudo mais, mas se o síndico já não tem, e se chegou nesse ponto o síndico não tinha, né, um suporte jurídico, chegou nesse ponto, o condomínio acaba sendo penalizado, né, com valores astronômicos, com cobranças muitas vezes indevidas. Aí tu vai analisar, tem um juros que é ilegal, tem uma cobrança que é indevida, tem um aspecto no contrato, tem uma renovação automática que ela não deveria ocorrer. Então, vários pontos, isso se a gente analisar apenas um dos prestadores de serviço, né? Mas é importante essa introdução longa, né? Para que seja visível, para que se consiga visualizar por que, né, que é dado essa assessoria, né, e explicar o porquê das aspas, e por que ela é dada gratuitamente, né, também das aspas, porque se o condomínio tivesse um suporte jurídico na época, provavelmente ele iria querer discutir algumas das cláusulas, e aí não seriam aceitas muitas das cláusulas, né? Seria analisado sobre outro viés, e isso geraria uma perda, né, para quem está dando orientação. Então, esse é um dos grandes problemas que o mercado tem, né? Então, é ilegal, mas as administradoras oferecem o serviço casado, né, combinado, e muitas delas, né, não vou dizer que todas, mas muitas delas acabam se beneficiando dessa falta de informação. Seria quase uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor deve ser informado, né, deve receber as informações sobre o serviço, sobre o contrato, sobre o produto, né. Então, é interessante para as administradoras que o condomínio não tem. E aí, um outro ponto dentro, só nesse aspecto, né, da questão da assessoria jurídica gratuita, é que, além da administradora se beneficiar disso, né, em termos contratuais, ela se beneficia disso também em termos de gestão. Porque o síndico, se ele não tem o suporte jurídico, quando ele tem alguma dúvida, quando ele tem algum problema, e 90% das dúvidas que o síndico tem, ou que o condômino tem, ou os problemas que o condomínio tem, são jurídicos. E aí ele vai se socorrer de quem?
da administradora. E aí a administradora que dava aquela assessoria jurídica, quando o síndico vai se socorrer dela, a administradora ela não vai necessariamente estar a par aí de todas as atualizações, de todos os aspectos, todos os problemas, e aquela assessoria, ela não, né, se ela tiver que beneficiar a administradora ou o condomínio, ela vai beneficiar a administradora, não vai beneficiar o condomínio. Então, eu já presenciei, só para tu teres uma ideia, eu já presenciei assembleias em que ocorreu um problema no processo eleitoral. O síndico, um síndico foi eleito, né? E aí depois houve questionamento de outros condôminos, né, com relação ao problema, porque tiveram que anular algumas procurações, né? Então, um dos problemas, chega a questão das procurações. O resumo da história que ocorreu, né, teve a decisão final que o síndico eleito era o síndico A. Mais ou menos um mês depois, alguns condôminos convocaram uma assembleia de destituição, uma nova eleição, né? E a administradora, quem fez o erro, né, quem orientou de forma equivocada foi a administradora. A questão das procurações, né? E aí ela orientou de forma equivocada, então quando os condôminos quiseram convocar uma nova assembleia, ela não orientou qual é o procedimento correto para a convocação, né? O que deveria ser feito. Então, o que ela fez? Ela apoiou, a administradora apoiou uma nova eleição, que é uma coisa que não existe. Isso não existe. O síndico, se ele está com mandato em vigor, ele não pode ter uma eleição em cima do síndico que foi eleito. Se existe um síndico com um mandato em vigor, para que se eleja outro síndico, primeiro tem que se destituir o síndico que foi eleito. Né? Sim. Então, a administradora, vou dizer, arrisco dizer, de má fé, não orientou que não era esse procedimento correto e se beneficiou, né, desse procedimento incorreto, porque daí eles fizeram uma nova eleição, não orientaram ninguém, fizeram uma bagunça no condomínio. E no período que eu estava analisando ali, só para dar uma ideia, a administradora, estamos em 2022, só para dar uma ideia, a administradora, nesse período, né, no período anterior, ela fez uma renovação para um contrato que iniciaria, dando um exemplo assim, em 2026, para 4 anos na frente. Né? Então tu pensa assim, por quê? Por que tu está renovando um contrato num mandato que nem existe ainda? Tu nem sabe quem vai ser o síndico em 2026. Por que tem uma renovação agora para 2026? Né? E aí o síndico, né, o novo síndico, era o síndico que era partidário, né, desse pessoal que estava na gestão no momento que se fez essa renovação. Né? Então, tirem as conclusões que quiserem, mas esses são os fatos. Né? Então, não só ela não orienta, como em alguns casos, já que não tem uma assessoria jurídica para dar um posicionamento neutro, independente, ela se beneficia da falta de conhecimento do síndico, do condômino, né, das pessoas que estão na administração. E tem N casos, só nesse primeiro ponto tem N casos de problemas. Já vi a administradora convocando a assembleia para destituir o síndico, que não existe. A administradora não tem poder de convocar a assembleia. E aí, por aí vai. Né? Então, só num dos pontos que é, né, um contexto de mercado, né, que as administradoras acabam se beneficiando disso. Sim. Eu estava olhando alguma coisa aqui em relação a esse tema aqui. Tem alguma coisa assim, que tu possa falar em relação à proteção patrimonial do condomínio? Né, que a assessoria jurídica consegue trabalhar nesse quesito, né? A proteção patrimonial ela é um tema bastante amplo, né? Que o patrimônio do condomínio são todos os ativos, inclusive os próprios bens corpóreos que o condomínio tem. Então, esse aspecto ele é bastante amplo. Então, isso acaba entrando
num viés, de novo, extrajudicial, né? Porque a gente está falando, por exemplo, o problema da administradora, ele é um problema que a gente não está falando nem de discussões judiciais. É apenas falta de orientação, falta de conhecimento, falta de informação. Quando vai para proteção patrimonial, dentro de alguns aspectos, estão algumas questões extrajudiciais, né? E em outros aspectos, questões judiciais, né? A própria cobrança, né? Porque existem condomínios que têm dívidas enormes, né? E aí problemas na gestão da cobrança. Isso falando do aspecto judicial, vou dar um outro exemplo no aspecto extrajudicial. Mas no aspecto judicial já aconteceu, só para dar um exemplo, de eu pegar processo de 2016, né, estamos em 2022, então 6 anos atrás, eu não estou muito ruim na matemática, em que o processo foi distribuído contra o homem, né, o proprietário. E aí o processo não andava. Então, desde 2016 até agora não tinham citado o devedor. Então, 6 anos procurando o proprietário. E aí, quando chegou até mim, né, o processo já tinha 6 anos de idade. E eu fui analisar a própria documentação do processo e eu verifiquei que é obrigatório, né, tu precisa juntar a matrícula do imóvel. Eu verifiquei na matrícula do imóvel que o imóvel não era só do homem, era da esposa também. Então, o imóvel estava no nome dos dois, os dois constavam na matrícula. Então, ali eu já, temos um problema, né? Preciso corrigir um problema, 6 anos atrás. Preciso corrigir um problema. Tá, por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, em vários casos, quem faz essa gestão, né, dessas ações, como são ações muito repetitivas, em vários casos quem faz ou é um estagiário ou é uma pessoa que ela não é formada na área do direito. Então só treinaram ela, falaram assim, ó, pega essa informação da matrícula e preenche no modelo, né? E ela preencheu no modelo o nome do homem e esqueceu o nome da mulher, né? Não colocou porque não explicaram para ela daqui a um pouco, enfim. Então essa pessoa que não fez, provavelmente não foi orientada. Ou foi orientada, né? Mas um advogado dificilmente deixaria passar, porque isso acarretaria nulidade, voltaria todo o processo, né? E aí eu fui, então, mas vamos entender melhor esse processo. Aí eu fui analisar, e desde 2016 tinham tentado citar esse devedor no próprio endereço do imóvel no condomínio. E aí quem recebia as citações era uma mulher, né? E ela dizia que o homem não morava lá. Né? Que o homem não morava lá. E aí eu fui verificar quem era a pessoa que recebia as citações. Quem recebia as citações era a esposa, né? A pessoa que constava na matrícula e não estava sendo citada, né? Não constava no polo passivo da ação. Então corrigi a questão e ainda verifiquei, né? Pesquisei o nome do devedor na internet e descobri que ele estava com processo ativo e ele tinha juntado, fazia 1 mês, uma procuração no processo com o endereço, né, que a esposa dele está dizendo que ele não residia. Então, processo com 6 anos, 6 anos o condômino não pagando, né? Então isso gera um saldo negativo para o condomínio, isso faz com que essa despesa tenha que ser rateada perante os demais condôminos, né? E isso aconteceu com um, mas acontece com vários, né? Nesse caso, eu estou dando um exemplo, mas é muito recorrente. A quantidade de processos de cobrança, ou processos de execução de taxa condominial antigos é muito grande, né? E um problema nessa gestão. Então, esse é um problema no aspecto judicial. E tem problemas também no aspecto extrajudicial. Já, antes de tu complementar a pergunta, mas no aspecto judicial, uma coisa que é muito comum. O pessoal chega aqui, situação assim, assim, assado, como é que eu aprovo a despesa? E aí tu vai analisar, por exemplo, problema, né, telhado do condomínio. E aí tu vai analisar 26 mil de gasto, e aí, tá, por que tu quer aprovar? Não, porque destelhou, teve vendaval, destelhou e tal. Tá, mas olha só, tu não tem... Existe uma coisa que é o seguro obrigatório. Todo condomínio tem que ter. Provavelmente tu tem o seguro obrigatório. O teu seguro não tem proteção contra o vendaval? Não sei. Aí vai analisar.
tem a proteção, cobre, né, gasto, não precisaria nem aprovar. Então, só numa informação, às vezes, é 26 mil reais, que é um telhado lá que aí, né, não ia ser utilizado o seguro porque simplesmente falta de informação, falta de orientação, né? Então tem todos esses aspectos. Sim. O que eu queria complementar aqui na pergunta, assim, normalmente, quando se tem, por exemplo, uma cobrança de cotas atrasadas, né? Aí vai casos de 5, 10 anos, enfim. Como a administradora, né, fez essa propaganda de auxílio, né, e tal, se tem essa falsa ideia de que o advogado, né, advogado da administradora, ele vai te representar ou representar a administradora, né? Quem é que ele vai representar, na verdade? O que ele vai fazer por ti, o que ele não vai fazer? Na verdade, eu acho que ele vai contra ti, né? Contra o condômino, né? Na via judicial é mais difícil isso acontecer, né? Porque, claro, ele está ali, não é que ele não vá representar, porque ele tem um dever em relação ao AB, mas para ele o mais importante é né? Não que todo advogado seja assim, mas para ele daqui a pouco o importante é o volume. Por isso, esse condômino aí de 6 anos, né? Então, já tendo problema até nem a reposição, ela não é uma reposição correta, né, do valor. Então, pode ter problema de prescrição, pode ter problema de uma série de outras coisas em que a pessoa não foi citada para ser cobrada a dívida, né? Então, por que está se tendo essa perda? Aí é exatamente como tu falou, porque esse jurídico dado ou gratuito, ele está ali para atender, né, a demanda, ele não está ali para atender o condomínio. E a demanda é o volume que é repassado, né? Enfim, então no processo judicial acaba sendo uma coisa mais indireta, né? Essa questão de não proteger o condomínio, ele é mais na consulta, né? No consultivo, na informação, na orientação. Então, é difícil o advogado da administradora, que é dado, né, ele chegar para o condomínio, para os condôminos, numa assembleia, numa questão dessa, e dizer, olha, pessoal, aqui, presenciei já várias vezes também, aqui, pessoal, você não tinha nem previsão orçamentária. A previsão orçamentária é um valor lá jogado que não corresponde simplesmente a nada, é só um valor. Então, pessoal, nós previmos que nós íamos gastar aqui durante o ano, né, 100 e poucos mil por mês, 1.300.000 no ano, tá? Essa foi a previsão. Só que, pessoal, nós gastamos 1.600.000. Isso faz com que o condomínio esteja automaticamente com déficit de 300 mil, né? 1 milhão, não sei se eu joguei 1.500.000, mas eu botei 1.300 para 1.600. Então, arrecadamos 1.300.000, mas gastamos 1.600.000, né? Automaticamente esse condomínio está devendo 300 mil. Quando chega na hora da prestação de contas, às vezes é por má fé do síndico, às vezes não é por má fé, às vezes é a orientação que foi repassada para ele. O pessoal só passa assim, não, mas o saldo geral está positivo. O que é isso, o saldo geral está positivo? O administrador orienta a pegar o fundo de reserva para cobrir. Então, tem 500 mil no fundo de reserva. Então, puxa esses 500 mil para cá, e aí o condomínio está 200 mil positivo, né? Porque 1.300.000 de receita, 1.600.000 de despesa, né? Então, gastou mais do que tinha, faltou 300 mil. Puxou 300 do fundo, sobrou os 200 do fundo. Então, na realidade, o condomínio está 200 mil positivo. Isso desculpa falar assim, mas isso estou tentando buscar um termo que não seja... Uma palavra leve. Não seja ofensivo, mas isso é quase eu vou dizer uma irresponsabilidade que eu acho que vai ficar no meio termo, né? Não é o que eu gostaria de dizer,
mas é uma responsabilidade muito grande, porque o síndico principalmente, ele precisa saber que nem toda receita é ordinária e nem toda despesa é ordinária. E o fundo de reserva, via de regra, ele é uma receita extraordinária, que serve para cobrir despesas extraordinárias. E ele não pode misturar essas duas receitas, né? Não pode, não deve e não pode misturar essas duas receitas. Normalmente, algumas convenções, né, a gente tem convenções bem fracas, mas algumas convenções elas prevêem que quando se utilizar o fundo de reserva por algum motivo, essa receita, né, que foi utilizada ali, ela deve ser reposta, né, deve ser devolvida. Isso gera vários problemas. Só para citar dois. Um que não diz muito respeito ao condômino, né, mais para o inquilino, é que o inquilino ele paga a despesa ordinária. Então, se estão utilizando o fundo de reserva para cobrir receita, né, despesa ordinária, significa que o proprietário do imóvel ele está pagando para o fundo de reserva, que é uma despesa extraordinária, e esse valor está sendo utilizado para cobrir a ordinária. Então não era ele que tinha que ter pago, era o inquilino. Era o inquilino. Então isso é um problema, mas não afeta todos os condôminos. O grande problema, esse sim afeta todos os condôminos, é que as despesas, né? Então se tu previu que tu ia gastar 1.300.000, por que tu não gastou 1.300.000? Aí tu tem que entender quais são os motivos que geraram isso. Tu previu mal, né? Claro, se tu só jogou o valor lá de 1.300.000, muito provavelmente tu previu mal. Só que não é só esse o problema. A grande maioria das vezes, junto desse 1.300.000 estão gastos extraordinários, misturado. E aí, alguns gastos extraordinários, eles precisam ser aprovados em assembleia. E aí, o síndico nem sabia que gasto que era ordinário, que gasto que era extraordinário, que gasto que tem que ser aprovado em assembleia, que gasto que não tem que ser. E aí não tem essa orientação. E o síndico vai fazendo gasto, surgiu tal coisa, eu quero fazer tal coisa, ele vai lá, né, manda para a administradora paga, não questiona, né, enfim, não é nem papel da administradora questionar, mas não informa, né? Sim, sim. Então, se ela está dando assessoria jurídica, ela tinha que informar, o procedimento correto é tal, né? Então, ela não está, quando chega nesse momento de uma assembleia, ela não está informando o síndico, não está informando os condôminos, né? E na prática não está sendo prestado contas, porque foram feitos gastos que não tinham sido aprovados, que não se deu conta para a assembleia, né? Não se falou para a assembleia, olha pessoal, né? O síndico aqui gastou R$26.000 no telhado, que é uma despesa extraordinária, benfeitoria necessária, é verdade, mas ele fez esse gasto. Não se prestou contas da Assembleia disso. Esses 26.000 ficou lá naquele déficit de 300.000, escondido ali no meio, né? E quem é que vai ter acesso a isso? Quem vai ter acesso a isso é o Conselho Fiscal, se tiver, né? Mas se o síndico que está imerso na gestão não teve essa informação, né, ou porque ele não buscou uma qualificação, ou porque ele não tem suporte, quem dirá o conselho, que normalmente exerce uma função gratuita e não está dentro da gestão, não está conferindo tudo 100%. Né? Então, sim, sim. Normalmente, uma visão, né, do síndico errônea, né, lógico, e que como a administradora oferece suporte jurídico, ele acha que o advogado da administradora ou o administrador tem responsabilidades, né? E justamente nesse ponto que a gente está tocando, assim, da responsabilidade do síndico, né? Porque, por exemplo, para fazer uma cobrança de inadimplência, né, ele não vai contar com o advogado da administradora, né? É responsabilidade dele e procurar uma assessoria jurídica para fazer essa cobrança, né? E tá aí, né, a inadimplência gigantesca em vários condomínios. Em relação à inadimplência, é um problema. Eu critiquei bastante a questão da administradora, né? Mas é um grande problema porque, na prática, essa gestão da inadimplência que fica interno na administradora, na prática ele não é exatamente interno, ele é
Legalmente ele deveria ser feito, né, uma assessoria de cobrança, algo nesse sentido, né, se vai para via judicial, obrigatoriamente tem que ser um advogado. Normalmente as administradoras têm um escritório terceirizado, né, que só não figuram no quadro social, né, no contrato social do escritório da advocacia, porque não tem a ver, mas em alguns casos uma parcela dos resultados é da própria administradora, né? Um repasse, uma contribuição, algo nesse sentido. Então isso é uma coisa que acontece, né? Não é toda administradora, não é todo escritório da advocacia, mas é uma coisa que acontece. E aí qual é o problema, né? O problema é que se tu passa direto para o advogado, né, se tu passa imediatamente, ó, porque a partir do vencimento já pode ser feita a cobrança por qualquer meio, né? Então venceu o dia 28, de amanhã, né, a partir da meia-noite, já pode ser cobrado por qualquer meio judicial ou extrajudicial. Ok, então como que vai ser feito isso? A partir de amanhã já vai ser passado para o jurídico. Isso, na prática, acaba sendo um pouco ruim. Por quê? Porque tu coloca uma terceira parte, às vezes o condômino ele só atrasou. Ele não é um condômino inadimplente, ele está com todas as parcelas em dia, né? Venceu, se desorganizou, demorou para entrar um dinheiro, enfim, aconteceu alguma coisa, né? Ia pagar com 5 dias de atraso, aí quando ele vai pagar com 5 dias de atraso, ele já não pode mais simplesmente pegar o boleto na administradora e pagar. Aí ele vai precisar entrar em contato com uma assessoria de cobrança, que muitas vezes vai cobrar um percentual, né, de cobrança em cima daquele boleto, vai encarecer, vai demorar para ele receber esse boleto, né, porque passou por uma terceira parte, tem que atualizar os valores, e vem um valor mais caro. Então, apesar de ser contra essa assessoria, né, essa questão casada, por uma questão de praticidade para o condômino, isso é uma opinião, né, não é uma coisa que tecnicamente é o certo, é uma opinião minha, mas deveria ser permitido que o condômino, né, exceto os casos que a cobrança já está ajuizada judicialmente, deveria ser permitido que o condômino simplesmente retirasse o boleto e pagasse imediatamente, né, para integralizar o caixa do condomínio, né? Então, dar facilidade para a pessoa que atrasou, né, entrar diretamente, normalmente as administradoras têm algum sistema, entra no seu login lá, tira o boleto, paga e tudo certo, né? Mas fora isso, né, a cobrança daí deve ser feita por uma empresa de gestão, por um escritório de advocacia, por uma assessoria de cobrança, e aí acaba tendo alguns problemas, né, em relação a essas cobranças, né, porque também não é toda. Eu estou tentando, parece que eu estou só Jornal Nacional, né, só dando notícia ruim, mas eu sei que vocês, né, tu buscou formação, né, foi estudar, tu tem parceria, né, tu tem um suporte de profissionais, mas daqui a um pouco quem está assistindo não tem esse suporte. Então, se não é eu fazer um alerta, não é que, graças a mim, né, mas eu acho que o objetivo da live é fazer um alerta para que as pessoas comecem a se preocupar. Não, eu acho que eu tenho que buscar alguma coisa em cima disso, né. Então, essas assessorias de cobrança, as próprias administradoras, em alguns casos, como é casado, eu já vi acontecer da administradora forçadamente não enviar o boleto na data, até a data do vencimento. Eu pego um condomínio com 500 unidades, tu envia atrasado o boleto, tá? Era para vencer dia 28, tu envia dia 30, dia 29. Óbvio que quem vai pagar, né? Quem ia pagar em dia não vai pagar. Não tem como, não recebeu o boleto, não sabe nem como, não tem onde, né, pagar o valor. Então recebeu. Ah, mas daí, Eduardo, de 500 unidades, 400 unidades vão ligar para a administradora e vão reclamar que receberam o boleto atrasado. Em alguns casos, né, passa lá para a assessoria de cobrança, em alguns casos vão discutir, desses 400 que reclamaram, pode ser que tenha uns 100 ali que acabem desistindo e paguem ainda com juros e multa de 2%. E desses 500, tem 100 ali que nem ligaram para reclamar.
Nem né? vira. Nem vira a cobrança. Nem vira. E aí, às vezes, né? Eduardo, mas isso entra no caixa do condomínio. Nem sempre. Às vezes a administradora faz um aporte financeiro do valor para se ressarcir depois, né? Então ela acaba absorvendo, né? Paga as despesas para absorver, né, o déficit, né? Enfim, então só aí já é um problema. Então é um grande problema, um problema seríssimo. Se fosse numa empresa, né, é um condomínio, mas uma empresa séria, ela não iria querer entregar para os seus clientes, né? Ela iria querer que os seus clientes pagassem no dia. Então, ela não ia forçar que os seus clientes atrasassem, né? Eduardo, mas a companhia telefônica... Não, a companhia telefônica manda por e-mail, ela manda no sistema. Ela cobra outras coisas, são outros problemas, né? Então, isso acontece por uma questão já de não ter o suporte, uma questão de administração, uma questão de não ter, né, de como o condomínio está sendo, está estruturado em termos de serviço, né? A administradora, tá, e aí quem faz a cobrança? Quem faz a cobrança é um braço da administradora, né? E aí, quem que vai se beneficiar da cobrança ser um braço da administradora? O condomínio? Não sei, eu acho que a administradora se beneficia mais, né? Então, e aí vão surgindo outros problemas, né? Não quero deixar ninguém em pânico, assim, mas surgem bastante problemas, né? Em virtude disso, assim. Sim. Eduardo, não sei se tem como mensurar hoje quanto custaria para um condomínio, assim, sei lá. Hoje a gente tem uma média aí, né? Falando um pouco de números aí, um síndico, por exemplo, cobra R$15 por unidade, né, o trabalho do síndico, né? Tem como mensurar essa assessoria jurídica? O que acontece? São poucos condomínios que têm uma assessoria jurídica mensal, tá? Uhum. São poucos condomínios que têm. A assessoria jurídica, ela também é difícil de mencionar, porque, claro, um condomínio pequeno, ele talvez não tenha uma margem, né, um espaço para que o jurídico, né, consiga trabalhar e consiga dar um retorno no sentido de se pagar, porque não adianta também contratar um jurídico só para ter mais um gasto, né? O condomínio precisa fazer uma análise, tá, mas nas demandas que eu tenho, será que eu não estou perdendo dinheiro por não ter um jurídico que me auxilia? Aí tu vai analisar. Está indo dinheiro muitas vezes em multa contratual, está indo dinheiro em ajustes de contrato, em próprio seguro, né? Coisas que o seguro cobre que não está se analisando, em juros, em receita, né? Cobrança extrajudicial, cobrança judicial. Então, dependendo de todo esse contexto, por exemplo, dependendo do que o condomínio tem, né, de cobrança extrajudicial, cobrança judicial, e dependendo do volume, né, de demandas que o condomínio tem, é possível absorver essa assessoria dentro de uma forma, não vou dizer gratuita, né, porque gratuito não existe, sim, mas de uma forma muito barata ao ter uma cobrança judicial, extrajudicial, aquela cobrança que está casada com a administradora, então vão tirar da administradora, vão colocar no jurídico particular. Tá, isso paga, né, o benefício. Eu consigo ter uma bonificação de ter uma assessoria, né? Aí tu vai negociar com o jurídico, tu vai verificar qual é a bonificação que tu vai receber, se tu não vai receber, qual é o suporte, qual é a demanda, né? Tem condomínios que são muito grandes, que eles têm recebem muitas ações, né? Polo passivo, condomínio no polo passivo, recebem muitas demandas em que o condomínio é réu, por exemplo, processos trabalhistas e tudo mais. Então, nesse é mais difícil de um escritório que faz a cobrança judicial e extrajudicial absorver a assessoria, porque ele vai ter um custo grande, né, com deslocamento, com audiência,
fazendo as defesas. Então, varia bastante, né, de condomínio para condomínio, né? Perfil do condomínio, né? Condomínio Minha Casa Minha Vida é uma realidade que existe, né? O condomínio Minha Casa Minha Vida, normal ter a inadimplência de 50%, 40%. Já ouvi falar de condomínio Minha Casa Minha Vida com inadimplência de 60%. Nesse caso, o jurídico dificilmente vai absorver. Ele vai absorver uma assessoria, né, dentro do contrato de cobrança judicial e extrajudicial. Por quê? Porque a cobrança extrajudicial ela vai ser pouco efetiva, né? Muitos imóveis acabam sendo retomados pela Caixa, muita discussão, às vezes a pessoa que está morando, ela está morando de aluguel, e aí é um volume de trabalho muito grande para uma cobrança efetiva relativamente pequena, né? Então varia bastante, né? Mas eu diria assim, condomínio, pegar um padrão, mas o condomínio classe média, né, porte médio, lá 60 unidades, tem uma cobrança X, poucas demandas, provavelmente, né, depende das demandas, depende do que o síndico precisa, depende do que o condomínio quer, né, provavelmente consegue absorver, né, só na cobrança judicial e extrajudicial. Ah, Eduardo, mas meu condomínio não tem cobrança extrajudicial. Bom, então em alguns casos, R$ 2,50 por unidade, R$ 5,00 por unidade, né, não costuma ser muito mais que isso, porque o volume de trabalho, apesar de ser um trabalho técnico, qualificado, ele não se compara tanto ao trabalho do síndico, né? O síndico ele tem uma demanda muito maior, uma responsabilidade muito maior, né? Claro que o serviço jurídico é outro, né? Outra questão, é outra ponta, não se comparam. Mas também o condomínio também precisa fazer essa análise, né? Tá, mas eu vou pagar X, tá? Mas o que eu estou tendo de retorno? Né? Eu pago para o síndico, né? O síndico me dá retorno, né? Então o síndico vai ter o custo sempre vai ter o custo do síndico, seja ele morador ou profissional. Então, quanto melhor o síndico, o retorno é evidente, né? Mas aquele gasto já ia existir, né? Agora, o jurídico, as pessoas elas acabam introjetando que não, se eu não tiver jurídico, eu não tenho gasto, né? E acaba não se dando conta que acaba gastando em outras pontas, né? Acaba pagando muito mais, né? E assim como uma série de outras questões, problema de elevador, né? Peça, aí tu vai analisar, a peça não era aquele valor, né? A mesma coisa no contrato, aí estão te cobrando a multa, aí tu vai analisar, não tem aquela multa, porque o contrato já prorrogou tantas vezes, então ele passa a ser prazo indeterminado, então não existe aquela cobrança, né? Uma série de outras coisas que acabam surgindo que só é cobrado, só acontece por falta de conhecimento, né? Falta de suporte jurídico. Ah, legal. Tu faz, não sei se tu faz esse trabalho, né? Deixando aqui, fazendo o merchan. Também, a gente também, às vezes os alunos do curso perguntam assim, professor, mas tu também trabalha ou tu dá aula só, né? Então eu também trabalho, como a aula não fosse trabalhar. Claro que a gente faz por amor, né, também, mas também faço, e a mesma coisa, eu particularmente, tá? A gente tem uma tabela da AB, a gente tem uma questão de não mercantilizar o serviço, né, de não virar uma exploração, mas aí eu estou falando, isso é técnico, né, o que eu falei até agora, né, não mercantilização, valorizar o serviço da advocacia, mas eu particularmente, eu penso que quando o condomínio está contratando, né, qualquer serviço, ele precisa ser, não é que ele tem que ganhar sempre, mas ele precisa ser beneficiado daquele serviço, né. Eu comparo em sala de aula, tem condomínios que vão contratar o síndico lá, o síndico dá R$20 por unidade, por exemplo. Em alguns casos, o condomínio entende que ele tem mais proveito pagando Netflix do que pagando o síndico, né? Porque ele sente, né, que está tendo mais valor. Não que tenha, né, não que seja, né, mais valoroso pagar o Netflix do que pagar o síndico. Mas
eu penso a mesma coisa do jurídico. O jurídico, ele precisa se pagar, ele precisa dar esse respaldo, ele precisa dar esse suporte, ele precisa atuar em prol do condomínio, né? Então, não estamos gastando nada com o jurídico. Ok, mas também não está recebendo as informações e está gastando lá na outra ponta. Então, e aí encontrar um ponto de equilíbrio, né? Número de unidades. Então, eu faço esse serviço, sim, né? Só que sempre faço essa análise, né? Qual é o volume que o condomínio tem, o que tem ali dentro, né? Então, às vezes, o condomínio ele já tem aquele jurídico gratuito, né? Então, é difícil. Então, tu não vai entrar lá, tira esse, coloca eu, né? Normalmente, é mais fácil entrar prestando uma assessoria específica lá para uma atualização de convenção, algo nesse sentido. Assessoria mensal daí porque o condomínio não tem respaldo, não tem informação, não tem orientação. Então faço também. Normalmente quando o condomínio busca essa assessoria mensal é só quando ele tem as demandas, né? Quando ele tem muitos processos contra o condomínio. Só que nesse caso, quando se busca essa assessoria jurídica, eles buscam muito mais só para as ações trabalhistas ou para as ações cíveis. Eles não buscam o suporte, né? Não buscam chamar o jurídico para dentro, para participar da gestão, né? Explicar os problemas, ajudar a resolver os problemas, né? Então, às vezes com um valor, né? Uma contribuição pouquinho, né? Pouquinho de contribuição de cada unidade já suporta a assessoria jurídica e o condomínio acaba tendo bastante benefício com isso, né? Sim. Então, faço tanto a assessoria, né, assessoria mensal, atualização de convenção, cobrança judicial, extrajudicial, todos os serviços, né, as ações, né, as demandas, quando o condomínio contrata. Então, atuo, né, em todos esses aí. Legal. E como é que o pessoal te encontra? Pode encontrar pelo Instagram, tem o site, né? Os dois. O site é www.piantá.adv.br e o Instagram é @piantá.adv, né? Mesma coisa do site, só não tem o .br, né? Então, por ali. O site é www.piantá.adv. .adv, em lugar de .com, é .adv. .adv, tá, beleza. .adv.br. Tá, beleza. Entendi. Tá. WhatsApp e Instagram. Isso? O WhatsApp tem no site também, caso tem no site? Tem no site também, mas caso, né, alguém precise, aí vou botar no chat ali, é o 51999409892. Então, claro, fico à disposição até para auxiliar qualquer síndico, condomínio, né? Claro que não existe isso, eu estou falando hoje aqui, né? Não existe só eu, né? Existem vários advogados. É importante que não foi com a cara do Eduardo. Ok, não tem problema, né? Mas é importante buscar alguém para orientar, para entender se vale a pena. Não gostei do advogado tal. Bom, conversa com outro, né? É que nem prestador de serviço, né? Não gostei do perfil da empresa tal. Bom, troca, vê outra, né? Mas tenta ver alguém que esteja, né, na mesma linha do condomínio, na mesma linha da gestão, né? Mesmo perfil. Com certeza. Eduardo, quero agradecer de novo aí, né, teu tempo, tua disponibilidade, teu conhecimento, né, tu é um cara fantástico, né, desde as aulas aí que a gente se conheceu, né, sou um grande admirador teu. Agradecer teu tempo aí, né, de novo, e vamos para cima. Maravilha, eu que agradeço o convite e parabenizar mais uma vez, né, porque eu penso que eu estou falando aqui para condomínios, né, para condôminos, para pessoas da área. Eu sei porque eu acompanho o teu trabalho, da busca por qualificação, né, da preocupação com os problemas, né, de buscar esse suporte, né, não deixar
né, as coisas acontecerem sem buscar buscar as informações, né? Não ficar refém de uma única fonte de informação. Então, eu te parabenizo por esse trabalho e gostaria que todos os síndicos fossem assim, nesse perfil, né? De investigar, de questionar o próprio jurídico, né? Me questiona, né? Aproveita, usa. Às vezes o pessoal tem ali à disposição, acaba não utilizando, né? Então, te parabenizo pela iniciativa, pelas lives, pelo teu trabalho. E quem estiver assistindo, fica a dica aí, se inspirar um pouquinho aí no Marci também, no Síndico 22. Obrigado. Então tá bom. Obrigado, boa noite aí, tá? E a gente se vê daqui a pouco, né? A gente faz outra live aí, entrando um pouco mais, né, nessa área aí, que tu é mestre e não, né, eu não conheço outro cara melhor. Com certeza, sempre que precisar, estou à disposição. Então tá bom. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom.